Torcida vascaína, antes de começar o preleção de hoje, eu quero trazer uma grande novidade para vocês que gostam de estar sempre bem informados sobre o Vascão. Quem for do Twitter aí, quem costuma frequentar o Twitter, com certeza já conhece o perfil do Nils Colina, que é um perfil do Twitter que está sempre dando as últimas do Vascão ali, muitas vezes notícias exclusivas de primeira mão. Pois bem, o Nils Colina agora está expandindo aí seus horizontes e está lançando um site também, o nilscolina.com. Então ficou mais fácil ainda e ficou super bonito também de ficar atualizado com as notícias do Vasco. Se você for lá visitar o nilscolina.com, você vai poder confirmar o que eu estou falando. O site dos caras ficou um brinco mesmo. E além deles trazerem notícias, eles vão ter também um setor de vídeo, um setor de colunas, onde esse humilde vascaíno aqui vai participar. Pois é, agora, além de vocês poderem achar aí os vídeos do Sobre Vasco pelo YouTube, a gente lança no Facebook eventualmente também, no Instagram, vocês vão ter mais um caminho de acesso para os vídeos, que vai ser através do nilscolina.com. Então, às vezes, o YouTube esqueceu de te avisar que tem um vídeo novo do Sobre Vasco, não tem problema. Enquanto você estiver vendo as notícias do Vascão, as mais recentes notícias do Vascão, no nilscolina.com, você vai ver lá a coluna do Sobre Vasco e vai saber que tem vídeo novo. Pô, esse aí eu não vi, vou assistir agora. Beleza, galera? Então corram lá, nilscolina.com, não deixem de acessar sempre. Se você, inclusive, está vendo esse vídeo através do nilscolina.com, muito prazer em conhecer. Se você está vendo esse vídeo através do YouTube mesmo, corre lá, nilscolina.com, dá uma conferida que você não vai se arrepender. E agora bora aí pro preleção sobre Vasco, Vasco e Bahia pela Copa do Brasil. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, porque hoje, como eu tava com saudade de dizer isso, hoje tem jogo do Vascão. Pois é, hoje às 8 horas da noite, com transmissão do Sport TV para todo o Brasil, o Vasco recebe o Bahia em São Januário pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Um jogo muito complicado para o nosso Vascão, porque vocês sabem muito bem, a gente tomou de 3-0 no jogo da ida em Salvador. Então agora a gente tem que reverter esse placar, tem que vencer esse jogo por uma diferença de 3 gols para ir para os pênaltis, para tentar conseguir essa classificação dos pênaltis. Isso não é coisa fácil, não é fácil de virar num confronto de mata-mata um placar de 3-0. É difícil para grandes equipes, que dirá para uma equipe aí que, na melhor das hipóteses, é uma equipe mediana em formação, como é a equipe do Vasco, né? Uma equipe sem Romário, sem Juninho Pernambucano, sem Juninho Paulista, sem Viola e tantos outros aí capazes de puxar uma virada histórica. Então vai ser um jogo muito complicado. Não se iludam de que vai ser um jogo fácil, né? Até porque o Vasco não é uma equipe que faça muitos gols. Se a gente for pegar o desempenho do ano aí, vamos ter que ir lá atrás para achar o Vasco vencendo um adversário por uma diferença de 3 gols. Vamos ter que chegar lá na primeira fase da Libertadores, né? Vasco 4-0 no Jorge Wilstermann, teve antes o 4-0 no Universidad Concepción. Esses vão ser os jogos que a gente vai conhecer do Vasco fazendo mais de 3 gols de diferença no seu adversário. E aí você pode dizer, Felipe, mas também o Vasco não fez 3-0 porque não precisava fazer 3-0. Tudo bem, mas também vale o pensamento contrário, né? O Vasco normalmente não enfrenta um adversário que sabe que pode perder até por 3-0, que não vai estar eliminado. Porque como é que normalmente se constrói um 3-0 que já é um placar difícil da gente ver? Normalmente é assim. Um jogo em casa, por exemplo, que nem vai ser esse do Vasco hoje. O adversário se fecha todo lá atrás, está satisfeito com o empate, você enfrenta aquele ferrolho ali até fazer 1-0. Mas aí uma vez que você faz 1-0, o jogo vira mais para o seu lado, porque o adversário que estava até então se fechando acaba tendo que ir para cima, porque ele vai querer buscar pelo menos um empate. No que ele se expõe, abre o contra-ataque e nessa o time acaba fazendo 2. Aí o time se solta ainda mais,
troca um volante para pôr um atacante, para tentar ir atrás do empate, se expõe ainda mais, e aí o Vasco, no caso, poderia abrir um 3-0. Quando você vai enfrentar um adversário numa partida como essa de hoje, que ele sabe que ele pode perder até por 3-0, que ainda vai ter uma disputa de pênaltis para decidir quem passa de fase, a situação fica mais complicada. O Bahia pode vir hoje todo fechadinho. Se o Vasco fizer um gol no Bahia, ele pode continuar fechadinho, porque mesmo que ele tome o segundo gol, ele ainda está classificado para a próxima fase. Mesmo fazendo o segundo gol, ele pode continuar fechadinho, porque ele sabe que ainda precisa levar mais um gol para ir para os pênaltis. Então é uma partida muito mais complicada. O Vasco vai ter que fazer o tempo todo uma pressão tremenda sobre o adversário e é mais capaz do Vasco acabar se expondo do que o Bahia se expor, né? Porque vamos supor que o Vasco faça 1-0. Numa situação normal, o Bahia teria que então se soltar, agredir mais o Vasco, se expor para tentar buscar um empate. Numa situação como essa de hoje, o Vasco é que vai ter que se expor ainda mais. O tempo vai estar jogando o tempo inteiro contra ele, então eventualmente vai ser o Vasco que vai ter que trocar um volante por um atacante para tentar sufocar o Bahia e vai se expor mais e pode abrir para um contra-ataque e se tomar um gol do Bahia, piora ainda mais as coisas. É uma situação muito complicada do Vasco. Eu sei, a torcida do Vasco está empolgada, está acreditando, tem motivos para isso. A gente pode enumerar aqui a própria mudança de regra da Copa do Brasil com o fim do gol fora de casa como critério classificatório. É um bom motivo, né? Porque se fosse como era a Copa do Brasil antigamente, a situação ia ficar ainda mais complicada. O Vasco precisa ganhar de 3-0. Caso sofresse um gol do Bahia, ia precisar fazer 5. De 3 ia passar para 5. Era uma regra realmente muito cruel. Agora vai continuar complicado, né? Você precisa vencer de 3-0, de repente sofre um gol, mas aí pelo menos tem que fazer 4, não 5. Um gol do adversário não vai te obrigar a fazer mais 2 gols. Então já é uma vantagem para o Vasco na situação que ele enfrenta hoje. O Bahia também não vem passando uma boa fase desde que venceu o Vasco por 3-0. Parece que a coisa degringolou lá no Bahia. Já não vinha muito bem, né? A vitória deles sobre o Vasco foi tipo um respiro do Bahia. Mas desde então a coisa degringolou ainda mais. O técnico deles lá, o Gordiola, foi demitido, o Ederson Moreira veio pro lugar dele e não está se acertando com o Bahia. Enquanto estava rolando a Copa do Mundo, o Bahia continuou jogando, jogou a Copa do Nordeste, perdeu a final para o Sampaio Corrêa. A torcida do Bahia está muito decepcionada com o time. Eu acompanho lá o Eu Sou Mais Bahia, o vlog do Eu Sou Mais Bahia, do Matheus Barbacho, é um canal amigo aqui do Sobre Vasco, e eu vi o vlog dele depois da derrota, da perda do título da Copa Nordeste, a decepção da torcida, né? Ele comentava a decepção da torcida com o time do Bahia, que ele jogou muito apático, parece que sem vontade. Então, assim, eles vêm pressionados contra a gente, vêm numa má fase também. Isso é um ponto positivo pra gente. O maior ponto positivo de todos, talvez, seja aí o bom clima do Vasco, a confiança do vascaíno. Isso pode ajudar muito a gente nessa partida de hoje. Surpreendentemente, até pra mim, vamos ter casa cheia nessa partida de hoje. Digo surpreendente porque é um jogo numa segunda-feira, um dia depois do final da Copa do Mundo, um jogo de volta de uma partida em que a gente tomou 3-0 no primeiro jogo. Então, isso eram motivos que me faziam crer que a torcida não iria em peso para São Januário. Mas, felizmente, rolou uma reversão aí das expectativas, muito em fato da diretoria. A diretoria trouxe novidades nos últimos dias que criaram um clima de otimismo na torcida vascaína. O próprio anúncio aí do Maxi, o novo reforço do Vasco, vamos comentar sobre ele aqui, o Maxi Lopes. Vamos comentar sobre essa contratação essa semana. Fiquem ligados no Sobre Vasco, a gente vai comentar sobre isso. O anúncio aí da anistia para os sócios, o programa de marketing. A diretoria fez um bom trabalho aí, criou uma expectativa boa na torcida do Vasco e, principalmente, abaixou os ingressos. Tem ingresso aí até R$5 se você for sócio. Então, realmente isso chamou a torcida para São Januário. Os ingressos de arquibancada já estão lotados. E tem também o próprio espaço aí, né? O tempo que o Vasco ficou sem jogar. Tá um mês já sem jogar o Vasco, o período todo da Copa do Mundo. Isso fez a torcida esquecer um pouco de como vinha o time do Vasco, né? O time do Vasco não estava bem na parada da Copa, tanto que o Zé Ricardo acabou pedindo demissão. O Jorginho, quando voltou,
também não conseguiu acertar o time ainda, porque pegou também ali muito na corrida, né? Mas a torcida meio que esqueceu isso. Esse um mesinho aí acompanhando a Copa do Mundo fez a gente esquecer da má fase do Vasco. Então eu acredito numa torcida hoje lotando São Januário e empurrando o Vasco para cima. Se o Vasco conseguir corresponder em campo a esse apoio da torcida, já começar a partida logo partindo para cima do Bahia, pressionando, criando oportunidades. Não precisa nem fazer gol, mas precisa sufocar o Bahia. Com certeza a torcida vai entrar na mesma vibe, vai ficar empurrando, vai fazer o caldeirão lá e o Bahia pode sentir, e isso pode construir aí a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Então, a gente fica no final a dependência do quê? De ver os frutos do trabalho do Jorginho nesses 20 dias que ele teve para preparar a equipe. Esse, na verdade, vai ser a grande incógnita que vai ser respondida hoje à noite. Vai começar a ser respondida hoje à noite. Porque eu aqui evitei criticar o Jorginho nas primeiras atuações dele com o Vasco da Gama, porque justamente ele pegou o time numa segunda-feira, na quarta-feira já tinha jogo, no final de semana teve jogo de novo, depois na outra quarta, não teve tempo para treinar a equipe. Daqui para frente ele também não vai ter, porque com o Vasco na Copa do Brasil, com o Vasco na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro, vai ser difícil de ter uma semana cheia para treinar aí. Vai pegar umas 2 ou 3 semanas cheias daqui para frente, se continuar avançando nas competições. Então não vai ter mais tempo para treinar. O tempo que ele tinha para treinar a equipe foi agora. Se a gente não vir o resultado desse trabalho do Jorginho, se a gente não vir a filosofia do Jorginho aplicada em campo a partir do jogo de hoje, dificilmente a gente vai ver isso daqui para frente. E como o Vasco não vinha bem antes da parada, vencer o Bahia hoje e conseguir essa classificação passa muito pelo Jorginho conseguindo realmente mexer, botar aí as suas ideias e elas funcionarem no time do Vasco da Gama. Essa é a grande incógnita que a gente vai começar a ver hoje e a classificação do Vasco vai depender disso. Se o Jorginho realmente conseguiu acertar o Vasco, conseguiu dar uma cara pro Vasco e o Vasco começar bem a partida, repito, a torcida vai abraçar o time, vamos todo mundo junto transformar São Januário num verdadeiro caldeirão e isso vai ajudar muito a trazer a classificação para o Vasco. Afinal de contas, Felipe, você acha que o Vasco se classifica ou não se classifica? Eu não sei. É muito difícil, eu já falei aqui, mas eu acho que a gente nem precisa nem pensar nisso necessariamente. O primeiro ponto que a gente tem que observar aqui é se o Vasco vai fazer uma boa partida. Se o Jorginho conseguiu dar um jeito nessa equipe e transformou o Vasco numa equipe realmente competitiva. Isso é o que eu quero ver hoje em campo. Se a gente vir um Vasco partindo para cima, um Vasco equilibrado, que consegue se segurar bem na defesa, mas consegue também criar chances lá na frente, eu já vou me dar por satisfeito. Se vai conseguir a classificação ou não, aí depende muito dos detalhes. A gente acabou de ver na Copa do Mundo aí como o futebol é um esporte decidido nos detalhes, né? Talvez por isso seja o esporte mais empolgante que existe. Que é aquilo, um cruzamento na área, que o adversário cabeceia errado e faz um gol contra, já muda a cara da equipe. Às vezes um chute lá de longe, super improvável de entrar, a bola entra na forquilha, ou o goleiro adversário falha e a bola entra. Uma bola na trave que deixou de entrar, uma bola que entrou ao invés de bater na trave. Isso tudo pode decidir o destino de uma partida. Então a classificação do Vasco vai passar muito por isso, por tudo dar certo na noite de hoje, né? Todos os chutes do Vasco entrarem, todos os chutes do Bahia irem para fora ou serem defendidos. A classificação vai passar muito por isso. Agora, independente dessa sorte de vencedor ou não, eu quero ver um time do Vasco estruturado. Um time do Vasco jogando direito, defendendo bem, atacando bem, porque aí, mesmo que dê azar, mesmo que não consiga a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, eu vou ter pelo menos a segurança de que ele pode fazer uma boa campanha na Copa Sul-Americana e, principalmente, uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, que é o que a gente mais quer, não é verdade? Então, minha torcida vai ser para isso, para ver o Vasco jogando bem e a classificação, se puder vir, melhor, né? Se puder vir, melhor, mas aí a gente sabe que vai precisar de muita sorte. Mas vamos falar então qual vai ser a escalação do Vasco para enfrentar esse verdadeiro desafio nessa noite de segunda-feira. No gol, a gente vai ter aí o Martin Silva voltando da Copa, poderia ter ganho 10 dias de folga, falou não, eu quero jogar,
né? Já ficou sem jogar na Copa, então vem jogar aqui no Vasco. Ainda bem, porque o Fernando Miguel aí, que é o seu reserva imediato, não poderia jogar a partida de hoje, porque já atuou na Copa do Brasil pelo Vitória. A gente ia ter que contar ou com o Jordi ou com o Gabriel Félix, que independente do talento dos garotos aí, não ia passar a mesma segurança que o Martin Silva passa no gol, né? Então que bom que a gente tem ali o Martin Silva atrás, passando a sua segurança e a sua experiência para o time. É um bom reforço para esse jogo decisivo de hoje. Na lateral direita, a gente vai ter uma das maiores incógnitas da partida aí, porque é a estreia do Lennon na lateral direita. Um jogador de 28 anos, que veio do Guarani. A gente já comentou sobre ele aqui no canal, e apesar de eu não botar muitas esperanças no Lennon, eu espero que ele jogue o suficiente para pelo menos garantir aí a vaga na lateral direita, né? Que ele pelo menos tenha vindo para ser realmente o titular da lateral direita. Vamos combinar que não é muito difícil, porque o Pikachu, pelo que ele vem jogando no meio e pelo que a gente já conhece do Jorginho na primeira passagem dele pelo Vasco, o Pikachu saiu de vez dessa briga pela lateral direita aí. Dificilmente o Jorginho vai escalar ele lá. O Rafael Galhardo, ele fica em dois estados, né? Ou ele tá machucado, ou ele tá jogando super mal. Não consegue entrar num ritmo de jogo ali, jogando na lateral direita. E o Luiz Gustavo, apesar de ser um jogador esforçado, um jogador que tem uma consciência tática ali, é tecnicamente muito limitado, tá jogando fora de posição, é um zagueiro, você vê que ele tá fora de posição jogando ali na lateral direita. Então também é um quebra-galho. Serve no máximo ali de um bom reserva para a lateral direita. Se o Lennon não conseguir ser melhor do que esses dois, do que Rafael Galhardo e Luiz Gustavo, aí realmente foi uma péssima contratação. Então vamos torcer para, se ele não fizer uma atuação surpreendente, né, mostrar para todo mundo que foi um erro ficar passando aí pelas divisões inferiores do futebol brasileiro, deveria estar jogando a primeira divisão há muito tempo. Se não for isso, no mínimo, ele faça ali um jogo que não comprometa e mostre que pode ser realmente o titular da lateral ali até o final do ano, pelo menos. Na zaga, a gente tem a volta do Breno. Vamos torcer que em boas condições, porque é o melhor zagueiro do nosso elenco. E ao seu lado, o Ricardo, que se não é a melhor dupla que a gente pode ter, você pode até argumentar que o Erley, que está com o braço quebrado, seria uma opção melhor. Breno e o Erley seria a melhor dupla de zaga. Pode ser, a gente pode debater isso aí, mas independente disso, é uma dupla muito interessante. O Ricardo, que é um jovem muito promissor, se não é melhor zagueiro que o Erley, pode vir a ser em muito pouco tempo, se ele for evoluindo com velocidade, né? Essa é a vantagem de um jogador jovem. Ele tem espaço para evoluir, ele pode, com a experiência, crescer, desenvolver um bom futebol e ir se tornando um jogador bom, mesmo que ele ainda não seja, e vai estar jogando do lado de um cara que é craque, que é bom de bola, que pode ser um bom professor para ele, que é o Breno. Então, Ricardo e Breno, essa dupla de zagueiros aí, se não é a melhor dupla que o Vasco pode escalar na zaga aí, tem tudo para ser daqui a um tempo. E outro bom professor que o Ricardo vai ter também para ajustar as coisas ali na defesa é o Ramon, que é um veterano já aí e é um dos líderes da equipe e tem tudo para fazer uma boa atuação. Uma classificação do Vasco hoje aí e uma boa atuação do Vasco hoje passa muito por uma boa atuação do Ramon. Na cabeça de área a gente vai ter o De Sábato, que esperamos tenha recuperado a sua forma física, tenha recuperado aí o seu ritmo de jogo nessa intertemporada, porque vinha de atuações muito medíocres antes da Copa do Mundo começar, né? Vamos ver aí se descansado e depois com essa intertemporada, treinador físico novo, ele volta com o físico mais inteiro, se com a escalação que o Jorginho vai montar também, a defesa fica mais organizada e com isso o De Sábado fica menos exposto, isso vai ajudar o argentino a ter uma atuação melhor também. Vamos torcer, porque, repito, o Vasco precisa de tudo dando certo hoje para conseguir essa classificação. Do seu lado, a gente vai ter o Andrei, que, ao contrário do De Sábado, terminou o primeiro semestre atuando muito bem, sendo uma das referências da equipe, com lançamentos, chutes de fora da área, se mostrando realmente um jogador muito bom para o Vasco, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Vamos torcer para ele continuar nessa toada aí, né? Continuar nesse crescimento, se mostrando cada vez um jogador mais valioso para o time do Vasco. A gente vai depender muito dele nessa partida de hoje também, porque quando o adversário está fechadinho lá, é fundamental ter um volante que consiga, com um chute forte de fora da área, ou então aparecendo como elemento surpresa lá na frente,
quebrar, desmontar a defesa adversária. Vamos precisar de uma boa atuação do Andrei hoje e espero que a gente conte com ela. Do meio para frente aí, vamos ver como é que o Jorginho vai armar essa equipe. Como é que vai ser a disposição aí dos 4 da frente, né? Se vai ter realmente uma dupla de volantes, vai ser um 4-4-2 com 2 atacantes mais destacados lá na frente, ou se vai ser um estilo mais que nem o Zé Ricardo vinha fazendo, com 2 meias que voltam para marcar, mas que jogam mais de ponta, quando o Vasco tiver o domínio da posse de bola. Eu acredito que a gente vai ter aí o Giovanni Augusto, que espero esteja em boa forma, tenha recuperado a forma, consiga fazer 90 minutos de bom futebol e não saia machucado, né, no fim da partida. O Giovanni Augusto deve ocupar a faixa central do campo aí. Ele veio para o Vasco falando que queria jogar nessa posição, ali pelo centro do campo, que é onde ele se sente melhor. Acredito que o Jorginho, assim como o Zé Ricardo, vai querer agradar o jogador nesse sentido. O Pikachu, fica a pergunta se ele vai jogar mais caindo pela direita, auxiliando ali o Lennon, né, lateral, aquela inversão de às vezes ele joga como se fosse um lateral e o Lennon corta para dentro, e às vezes é o contrário, e na hora de voltar marcando também, ele serve ali como um auxiliar de lateral, pode ser, ou então ele pode jogar pela esquerda, onde ofensivamente ele pode ser até mais perigoso, porque ele corta para dentro. Quando ele corta para dentro, a bola cai na perna boa dele, que é a direita, então ele pode cortar para dentro e já chegar batendo. Novamente, se a gente for pegar uma defesa mais fechadinha, às vezes não tem muito tempo para aproveitar a defesa bagunçada. Um Pikachu pela esquerda, né, recebendo a bola, cortando e já batendo, pode ser uma solução interessante para chegar ao gol. Ele caindo pela esquerda ou ele caindo pela direita, o Wagner vai ocupar outra posição, né? Se o Pikachu cair pela esquerda, a tendência é que o Wagner caia mais pela direita. Se o Pikachu jogar pela direita, a tendência é que o Wagner caia mais para a esquerda. E independente do lado que ele for jogar, eu espero que o Wagner faça uma boa atuação, que nem ele já fez em algumas vezes no primeiro semestre, e principalmente mostre fôlego também aí para jogar dando tudo os 90 minutos da partida. Espero que essa intertemporada tenha servido também para que o Wagner tenha aí melhorado na sua forma física, não é mesmo? Se não tiver melhorado, uma boa opção que a gente vai ter no banco também é o Kelvin, né? A gente não pode esquecer, e é bom que o Vasco tenha recursos no banco para poder mudar o jogo ou para poder soltar mais o time, né? Eventualmente, se a gente não estiver conseguindo fazer os gols, pode tirar, sei lá, um lateral, um volante para botar o Kelvin e deixar o time ainda mais ofensivo. Vamos ver, vamos ver. Na frente, vamos ter aí o Andrés Rios, que acabou renovando com o Vasco aí por mais 6 meses, né? Fica no Vasco pelo menos até o final do ano e que basicamente tá esquentando o lugar ali pro Maxi Lopes, né? Quando o Maxi Lopes entrar, vai ser o novo centroavante da equipe. Ninguém duvida disso. Enfim, espero que esses 11 jogadores sejam capazes de trazer essa vitória pro Vasco aí, essa classificação que seria épica, não é mesmo? Eu acho que para a gente conseguir a classificação é importante estar na frente do placar já no primeiro tempo, de preferência ganhando de uns 2-0, para trazer tranquilidade no segundo tempo, porque senão, repito, a gente vai estar jogando contra o relógio, né? Quanto mais próximo do final tiver, mais importante é que a gente já esteja próximo do objetivo. Então é importante, ainda no primeiro tempo, fazer pelo menos um gol, e é importante que até ali, os 30 do segundo tempo, já esteja pelo menos 2-0, para a gente ter ali os 15 minutos finais para buscar só um gol. Porque se chegar nos 30 minutos finais, precisando ainda fazer mais de um gol, 2, 3 gols, aí realmente começa a ficar muito desesperador, né? Aí o time vai ficando nervoso, começa a fazer jogadas desesperadas, sem pensar, fica naquela afobação e não vai funcionar. Então vamos torcer para o Vasco conseguir sair na frente do placar ainda no primeiro tempo e antes dos 30 do segundo tempo já esteja ali com uma diferença de 2 gols para, quem sabe, dar aquele gás final e conseguir a classificação ou pelo menos conseguir levar o jogo para os pênaltis, né? Vamos ver. Eu não vou nem chutar placar hoje, tá? Não vou chamar zica aqui. Espero que o Vasco vença. Eu acho que a gente consegue vencer hoje. Agora, se vai ser por 2, se vai ser por 3 ou vai ser por 4, aí vai depender das circunstâncias do jogo. Então não vou nem zicar aqui não vou nem fazer aposta hoje. Se vocês quiserem fazer, digam nos comentários. Eu não vou fazer. Beleza, galera? É isso que eu tinha para dizer por hoje. Então, visitem lá o newscolina.com. Reforço a recomendação aqui. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal e voltar mais tarde, porque se tudo der certo e nada der errado, logo que encerrar a partida, tem mais um vídeo aqui no Sobre Vasco comentando o resultado da partida.
Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai falando.